Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo desta sexta-feira e claro, vamos conversar sobre o áudio vazado da Natuza Neri, jornalista da Globo News, em que ela fala sobre praticamente uma operação de importação, uma gambiarra, mercado negro, um negócio meio cinematográfico, de uma peça de Taiwan para atualizar as caixinhas mágicas antes das eleições de 2022, com direito à participação dos Estados Unidos e de um alto membro do governo, um ministro de Estado, fazendo tudo pelas costas do Jair Bolsonaro. A coisa é muito grave, mas de antemão já aviso logo, não acredito que isso tenha tido potencial para mudar isso aqui, para mudar aquilo lá. A questão aqui é outra, tá, pessoal? A gente vai tratar tudo em detalhes aqui daqui a pouquinho. Antes disso, algumas outras notícias. A primeira é essa no canto da tela, uma pesquisa que mostra o aumento da sensação de insegurança do brasileiro ao sair às ruas, em especial à noite. Cerca de 65% dos entrevistados disseram sentir um determinado grau de insegurança, né, nessa situação. E isso, pessoal, é resultado de quê? Da impunidade. Né? O que a gente mais vê hoje é o quê? Nas páginas policiais? Fuga de cadeia, inclusive de segurança máxima, né? Como a gente conversou sobre isso ontem, né? Um fracasso terrível desse ministro da Justiça, aí, o Lewandowski. Saidinha, progressão de pena, um monte de bandido na rua. É claro que a pessoa se sente segura. Além disso, tem a questão da impunidade também. Né? E o próprio policial, que muitas vezes não pode fazer o seu trabalho porque senão é defenestrado, como a gente está vendo nas operações lá no Guarujá, no estado de São Paulo. Né? Então, isso aí tinha que acontecer, pessoal. Tinha que acontecer. Né? E vamos lá, né? Topo da cadeia alimentar. Quando você para pensar que o atual presidente da República é um corrupto condenado em 3 instâncias por unanimidade e descondenado por conta de um CEP, né? Se o exemplo vem de cima, é complicado. Eu só não entendo como, porque a matemática não bate muito, né? 65% das pessoas dizem se sentirem inseguras, né, em determinadas situações, mas ao mesmo tempo votam em candidatos da esquerda. Então, vamos lá, né? Vamos fazer aí um exame de consciência para, né, escolher melhor seus representantes aí nas próximas eleições. Justiça Federal manda suspender 6 processos contra o Lulinha, né, o filho do Lula, Ronaldinho dos negócios. Se não me engano, tá? É aquele que limpava caquinha de elefante no zoológico e depois virou um mega empresário, graças ao seu talento excepcional. Assim é fácil, né? Eu vi muita gente esses dias nas redes sociais falando sobre o Renan Bolsonaro, 04, né, que virou réu por conta de uma suposta fraude no pedido de empréstimo a um banco e tal. Vejam bem, o cara se tornou réu, ele não foi nem julgado ainda. Né? Vocês estão vendo aí que o Lulinha tinha 6 processos correndo há muito tempo, né? Consequência de quê? Da Lava Jato. Da tão boicotada e destruída Lava Jato. E ninguém fala sobre isso. Né? Agora, uma investigação se inicia contra o Renan e automaticamente, vejam só, o filho do Bolsonaro é um bandido. 2 pesos e 2 medidas, né? Acabei de falar aqui, teve um condenado em 3 instâncias que agora é presidente. Né? Esse é super honesto. Agora o cara que vira réu em um momento de perseguição política contra a sua família, esse aí, né, já é bandido. Lulinha, 6. Pode pedir 2 músicas. 2 músicas, né? E falando em destruir a Lava Jato, né? O Dias Toffoli, até rima, né? Reverteu uma decisão do TSE e devolveu a elegibilidade de um político, né? Aqui não adianta nem a gente entrar no detalhe, de Magé ele, né? De quem qual é o partido, qual é a ideologia. Isso é o que menos interessa aqui. O que a gente tem é uma decisão do TSE, né, pela inelegibilidade de um político, sendo revertida através de uma canetada, né, uma decisão de uma pessoa. Uma pessoa vai lá, assina o negócio. Não, esse cara não está mais inelegível não, agora ele está elegível novamente. Aí você fica pensando, né? Tem muita gente com essa esperança. O Cássio Nunes é o próximo presidente do TSE, o André Mendonça vai estar lá. Em tese, nós teremos maioria, né, para reverter aquela decisão anterior do TSE
da inelegibilidade do Jair Bolsonaro. Mas a grande questão aqui é a seguinte, tem um recurso. E o recurso para onde? No STF. E como vocês estão vendo aí, não precisa nem do plenário. Basta uma pessoa chega lá e dizer, não, isso aqui está errado, essa decisão do TSE está errada, o colegiado do TSE não sabe de nada, então aqui, canetada, né, reverteram aqui a decisão do TSE, o próprio TSE reverteu sua própria decisão, e agora eu vou mudar isso de novo, vou derrubar isso, o Bolsonaro continua inelegível. É um sistema, né, que não funciona. A começar pela questão do Senado julgar o ministro do STF e o ministro do STF julgar o senador. Né? Isso aí todo mundo. Uma curiosidade aqui para vocês, tá? Cultura boba aqui. Vocês devem ter percebido, né, que sempre a última rodada de grupos das Copas do Mundo, todos os jogos acontecem ao mesmo tempo. Né? E até pouco tempo, quer dizer, pouco tempo atrás não. Até um tempo atrás não era assim. Só que teve um jogo em que bastava um resultado para os dois times passarem para a próxima fase. Né? E aí, se tivesse um golzinho de qualquer dos lados, a partir de um determinado momento ali, um dos dois seria eliminado. Então virou aquele jogo de comadre. Né? E os jogos aconteciam em horários diferentes. Por conta deste jogo, é que agora todos os jogos da última rodada da fase de grupos acontecem ao mesmo tempo, por causa do joguinho de comadre. Né? Aí é mais ou menos a mesma situação ali do Senado e o STF, né, pessoal? Mas vamos deixar isso pra lá, porque da última vez que eu inventei de fazer um vídeo aqui falando do Dias Toffoli, eu falei, rapaz, deu ruim pra mim de um jeito que vocês não têm noção. Vamos falar aqui, pessoal, rapidamente a respeito da Janja, né? Vem mais um pouquinho de cultura aí, de história, na verdade, né? Que recebeu uma homenagem do Macron, né? A mais alta honraria concedida pelo governo francês, né? Napoleão, a comenda do Napoleão e tal. Muita gente brincando, né? Porque na hora de entregar a medalha para Janja teria pintado um clima. Não é brincadeira, né, pessoal? É zoeira. Claro que não, até porque o Macron gosta de pessoas bem mais velhas e a Canja também gosta de pessoas bem mais velhas, né? Então não bateu muito os gostos ali, não. Né? Não tem nada a ver com isso, não. A curiosidade que eu trago para vocês aqui é a seguinte, porque todo mundo já escutou falar em Napoleão Bonaparte, né? Mas poucas pessoas sabem da história real dele. Eu vou me ater aqui ao final melancólico da vida do Napoleão, para vocês verem como isso se assemelha à história de uma certa pessoa que também estava presente nesta homenagem. Né? O Napoleão, ele foi derrotado, né, em 1813, depois de tomar uma série de decisões estratégicas desastrosas, né, inclusive enfrentar o inverno russo, né? Aquela expressão. Foi assim que Napoleão perdeu a guerra. Por quê? Porque encontravam os soldados franceses com neve até a linha da cintura e, né, deitados assim com a bunda para cima. Então é por isso que usam essa expressão. Né? Em 1814, ele foi deposto, tá? E foi preso em uma ilha. Vejam só. Ele era o manda-chuva da França, né? Fez um monte de caquinha, foi deposto e foi preso. Aí depois disso, ele fugiu da cadeia, né, da ilha onde ele estava exilado, conseguiu retomar o poder, né, por um período muito curto, depois foi deposto novamente, né, e aí sim foi isolado em uma outra ilha, preso, né, até o fim de sua vida. Tinha uma pessoa lá que fez um monte de coisa errada, foi preso, depois saiu da cadeia e retomou o poder. Por enquanto, por um curto período de tempo. De repente, ele vai ter o mesmo final do Napoleão Bonaparte. Né? Outro detalhe interessante, o Napoleão morreu com 51 anos de idade. 51, né? Uma boa ideia. Então estudem a respeito de Napoleão, que não passava de um tiranete, né? Um chaveirinho tiranete, que dedicou a sua vida inteira à guerra. Nobre ainda por cima, né? Uma casta mais baixa, mas era nobre. Então você vê a França, né, esquerdista, égalité, fraternité, não sei mais o que, dando uma comenda, né, em homenagem a um cara que viveu da guerra.
viveu da guerra e terminou seus dias exilado em uma ilha, afastado de todos, moribundo e no mais absoluto ostracismo. Né? Só falta o final, né? Só falta o final para as duas histórias serem quase iguais. Agora vamos lá, pessoal, vamos falar sobre essa questão do áudio da Natuza Neri, que, na minha opinião, ela está em segundo lugar, entre as... segundo ou terceiro, né? O pódio é formado pela Daniela Lima, pela Miriam Leitão e pela Natuza Neri, as adoradoras do ex-presidiário. E no áudio, pessoal, é um podcast da Globo News e ela conversa com um convidado a respeito do episódio. O episódio, pessoal, é o seguinte, tá? Era necessário um chip para fazer a atualização das urnas para as eleições de 2022. Tá? Só que uma das matérias-primas, né, para fazer esse chip estava em falta, né, um metal. E descobriram que o único lugar em que existia isso aí, que conseguiria, né, comprar isso aí, adquirir isso aí, seria em Taiwan. Só que aí começa um pequeno problema diplomático, né, porque China e Taiwan, vocês sabem do histórico, né? Inclusive a gente está em vias de ver uma invasão de Taiwan pela China, e o TSE não queria, né, desagradar o Xi Jinping. Olha só, a gente vai comprar um negócio aqui de Taiwan, isso pode trazer um problema para a gente e tal. Né? Acabou que conseguiram comprar, mas para fazer isso foi necessária a participação de democratas, né, dos Estados Unidos, né, parlamentares democratas dos Estados Unidos e, pasmem, do ex-chanceler, ex-ministro das Relações Exteriores do governo Jair Bolsonaro, o Carlos França. Isso aconteceu, pessoal, tudo pelas costas do Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o TSE temia que o Bolsonaro usasse isso, né, para maldizer as caixinhas mágicas. Vejam só que coisa, né? Como eu falei aqui na introdução, isso, pessoal, por si só, não tinha poder de mudar nada, entendeu? Ah, foi assim que isso aconteceu, né? Foi por causa disso que o ladrão ganhou. Não tem nada a ver. Tá? Não tem nada a ver. Eu sou especialista na área? Não, mas eu procurei me informar a respeito e conversei com pessoas que são. Pessoas que defendem algumas ideias que nós defendemos, inclusive. Não, mas isso aí realmente não muda, né, essa questão aí. Agora, tudo ter acontecido dessa maneira, né, praticamente uma compra no mercado negro, uma coisa obscura por debaixo dos panos. Será que isso está no portal da transparência? Como essa compra foi feita? Com participação de agentes externos, políticos americanos. A gente já teve aqui, né, informações divulgadas pela própria imprensa da participação do FBI na questão das eleições, né, teriam ameaçado o Bolsonaro, dito, olha só, você não mexe nisso aí não, porque senão vai dar ruim para você, né? E agora é isso, né? E o mais grave de tudo, quer dizer, o mais grave, na verdade, assim, no aspecto da soberania, é a participação de agentes americanos. Mas, internamente, o Carlos França, né, que entrou no lugar do Ernesto Araújo, um ministro de Estado, né, ministro de Relações Exteriores, o chanceler do Brasil, homem de confiança do Bolsonaro, fazendo tudo isso pelas costas dele. E aí, pessoal, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, foi um milagre o Bolsonaro concluir esse mandato. Ele só conseguiu por conta da popularidade dele. Porque o bando de canalha, hein? Como o Bolsonaro estava cercado de canalhas. Impressionante. Impressionante. Este cidadão agora, o Carlos França, é embaixador do Brasil no Canadá, se não me engano. Pelo menos isso foi o que eu li um tempo atrás. Não sei se ainda é, ou se isso foi confirmado. Ele estava em vias de ser nomeado ministro do Brasil, embaixador do Brasil no Canadá. Então, é uma situação extremamente desagradável, né? Uma coisa feita na surdina, sem transparência alguma. Como eu disse aqui, será que isso está no portal da transparência? Será que nós temos os valores, o contrato? Né? Como se deram esses contatos com políticos americanos para fazer lobby com Taiwan sem desagradar a China? Né? E como essas pessoas, a Natuza Neri e esse cara que estava sendo entrevistado, sabiam disso? É uma questão de segurança nacional. E por mais que até eu creia que isso não tivesse o potencial de fazer nada, de prejudicar o Bolsonaro nas eleições, não interessa. Isso tem que acontecer com todo mundo sabendo.
Com todo mundo sabendo. Ainda mais, agora que isso foi divulgado, quando, né, se reclama tanto da falta de transparência no processo eleitoral. Se são pessoas capazes de fazer isso, fazer essa operação no mercado negro para trazer alguma coisa de fora, quem garante que a transparência está em todos os setores do processo? Eu vou repetir aqui, pessoal. Pela milésima vez, eu não estou falando isso para livrar minha própria pele, não, tá? É porque realmente é isso que eu penso. Não acredito que isso tenha alguma coisa a ver com o resultado. Não estou aqui afirmando, né, que houve alguma coisa de errada. Não estou afirmando que aconteceu alguma coisa errada. Agora, isso sim é errado. Isso sim é errado. E o argumento utilizado pelas pessoas que participavam do podcast é muito raso. Para não dar combustível para o Bolsonaro? Um país que age dessa forma não é uma democracia. Mas não é mesmo, porque democracia é o povo escolhendo seus representantes e, através deles, exercer sua soberania. Tudo que envolve o processo eleitoral, que é justamente onde se concretiza o povo escolhendo seus representantes, tudo tem que ser transparente. Se há uma coisa que interfere nesse processo, isso fere a democracia. E aí usando a palavra da maneira correta, democracia. Não esse termo vaselina, né, que a esquerda gosta de jogar ao vento. Tá? Então tá aí, o caso é esse, tá? Sugiro que vocês procurem a matéria e escutem o áudio. Eu não posso colocar aqui, não vou correr o risco de colocar aqui, mas porque tem algumas palavras que normalmente o YouTube vai lá e pega, né? Então, sugiro que vocês procurem a matéria. Pode ser essa que está aí no canto da tela, tem lá o áudio completo, tudo bonitinho da Natuza Neri e do entrevistado falando sobre tudo isso, né? E repetindo aqui, o problema, os dois principais problemas são, além, né, da falta absoluta de transparência, participação de agentes estrangeiros em uma coisa que fere a nossa soberania. Em segundo lugar, traição rasteira de mais um traíra, né, o Carlos França, ex-chanceler, ex-ministro de Relações Exteriores do governo Jair Bolsonaro. Mais tarde a gente volta com um novo vídeo, um forte abraço e a gente se vê por aí.